E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Eu acho que o som deve estar um pouco melhor. Eu voltei aqui no mesmo parque que eu vim na semana passada já para testar o microfone. Comprei um microfone para o celular, né? Eu tô gravando no telefone. E eu comprei esse microfonezinho aqui. E eu tô deixando ele em cima do suporte do telefone. Vamos ver se melhora. Aparentemente já deu uma testada, tá bem melhor, não tá pegando muita coisa. Tá um pouco de barulho ao redor, né? Mas enfim, chega de falação. Hoje eu vou trazer um tópico aqui para vocês, não muito interessante, né? Infelizmente é algo que eu não gostaria de falar, não é algo que eu acho interessante de falar também, né? Mas é uma pergunta que eu recebo muito também. Já, putz, todas as pessoas, antes mesmo de eu vir de Taiwan, eu recebi muito essa pergunta, né? O pessoal sempre com muito medo. E o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar, você já viu no título aí, provavelmente, né? Mas eu ainda tô gravando, não postei ainda. Então é bom dar aquele suspense, mas na hora que eu posto não tem suspense nenhum, né? Enfim, o tópico que eu vou falar com vocês hoje é o que que eu vou fazer em caso de a China atacar Taiwan, né? Todo mundo sabe, isso aqui não é novidade para ninguém, que desde já faz, sei lá, 70, 80 anos que a China, por aí, 70, 80 anos que a China fala que vai retomar Taiwan. Só que eu não vou entrar em discussão política se pertence à China ou não, né? Isso aí é relativo para com quem você conversa. Eu, apesar de morar aqui, eu acho que não, algumas coisas, eu não fui na China ainda, né? Mas algum pessoal que estudou comigo veio da China para cá, fala que é totalmente diferente. Aqui a gente tem os aplicativos, né? Google, essas coisas, não precisa de VPN para usar. Mas enfim, não é essa parte que eu quero falar com vocês, né? Eu quero falar o que que eu vou fazer se acontecer, eventualmente acontecer um ataque, né? E para começar, quando eu fui vir para Taiwan, quando eu ia vir para cá, né? Todo mundo, meus chefes e tal, todo mundo ficava, pô, você é maluco? Isso, ó, lembrando que isso já faz 5 anos, né? Todo mundo, pô, você é maluco, como que você vai para Taiwan? Os caras tá falando todo santo dia que vai atacar Taiwan e tomar para eles, né? E aí você tá aqui nos Estados Unidos de boa. Eu morava nos Estados Unidos antes, para quem é novo aqui no canal. Você tá aqui nos Estados Unidos de boa, você tem seu emprego, você tem tudo, e você vai largar tudo para ir para Taiwan, um lugar que os caras falam que vai atacar todo santo dia e eventualmente vai ter uma guerra. Eu falei, cara, isso aí é o seguinte, já faz o que eu falei para eles, né? Eu falei, ó, isso já faz muito tempo que falam, pode eventualmente acontecer, mas a gente também não pode viver só no e se. Porque, por exemplo, e se eu não tivesse vindo para Taiwan por causa do medo? Já teria passado 5 anos, nada aconteceu, e eu teria perdido toda essa experiência que eu tenho aqui, né? Não só, eu não vou dizer que é só a experiência de viver em Taiwan. Eu cresci muito profissionalmente aqui também, né? Minha profissão já melhorou, meu eu melhorei muito, né, na minha área de carpintaria aqui, aprendi a carpintaria de Taiwan, que é bem diferente do que eu fazia nos Estados Unidos. Então, tanto nisso como aprendi a ser uma pessoa diferente, aprendi a língua, conheci um pouco da cultura dos taiwaneses, conheci lugares legais, realizei um sonho meu que também era ir no Japão, só que eu morava nos Estados Unidos e era bem longe, né, e tal. Então, foi tantas coisas em 5 anos que eu fiz que eu poderia não ter feito só pelo medo, né? Do e se não acontecer? E se acontecer, né? E, no caso, se a China tivesse atacado. Só que agora estando aqui, né, a gente vê que os taiwaneses são bem relaxados em relação a isso. Eu acho que pelo fato da China falar todo santo dia e a todo momento que vai retomar Taiwan, retomar, né? Mas falam que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e até agora nada, então a gente fica naquele clima entre se vai ou não vai. A minha opinião é a seguinte, obviamente, isso aqui é opiniões, né? Eu quero que vocês entendam que o que eu acho pode ser o que muita gente não acha. E o que o pessoal acha pode eventualmente não acontecer, né? Porque tem gente que jura de pé junto que vai atacar, que o próximo ano é o último de Taiwan e a gente tá fudido. Então é aquela coisa. A gente nunca vai saber até acontecer, né? E se acontecer, o que eu vou fazer da minha vida? Primeiro eu vou falar o que eu imagino que aconteceria se eventualmente fosse acontecer. Mas antes, eu vou dar a minha opinião, o que eu acho sobre isso, né? Eu acho que
se tiver uma reunificação, não vai ser pelo fato de guerra, eu acho. Eu acho que quando você vê a situação política de Taiwan aqui, você percebe algumas coisas. Você vê que, aparentemente, a China vai conseguir comprar políticos aqui e no dia, se chegar a unificar, vai ser algo parecido como foi em Hong Kong. Vai ser entregado de mão beijada. Eu acredito que se um dia chegar a China tomar Taiwan, é muito provável que vai ser assim, porque é muito mais barato, mais fácil e menos consequências se a China apenas comprar os políticos. Porque, acredite ou não, tem um partido aqui em Taiwan que suporta, ou que suporta em português é diferente, que apoia a unificação com a China, né? E esse partido, ele faz leis favorecendo os chineses para vir para cá. Aí você me fala, mas não é um povo só? Não é um pessoal só? Não é um país só? Não, é separado, galera. E serve só para vocês entenderem a lógica como que é. É separado, já tá, a China continental não controla Taiwan. Aliás, se você parar para pensar, nunca controlou desde a fundação da República, né? Eles fundaram a República Popular da China, e aqui em Taiwan eles chamam de República da China, que é o chinês que veio para Taiwan, trouxe 1 milhão de pessoas e fundou a República aqui e queria unificar com a China continental. Mas a galera de Taiwan não via a China com os bons olhos porque eles já eram controlados pelos japoneses há mais de 50 anos. Então, isso é parte da história, mas eu só vou dar um resuminho para vocês entenderem, né? Que antes disso tudo aí, a bagunça é muito grande. Ó, tá mó barulheira aqui. E vamos ver se o microfone é bom, né? Eu espero que não esteja pegando nada além de mim falando aqui, né? Mas enfim, teve essa treta toda aí. O cara veio pra cá e tá separado da China lá, desde a China comunista, né? Desde sempre. Desde que tem a China comunista, nunca teve unificado com Taiwan, mas enfim. E aparentemente os chineses estão comprando os políticos, que vai ser a maneira mais fácil de unificar do que uma guerra, né? Mas, o que eu vou fazer se realmente, por exemplo, digamos que pacificamente Taiwan virou China? Ainda assim, minha mulher, ela não suporta a ideia de ser chamada nem de chinesa. Imagina morar em um lugar que é a China. Ela não gosta. Então, eu acho que, eu acho que a gente provavelmente imigraria para outro país. Isso na hipótese de unificação sem guerra, né? Eu tô falando. Então, provavelmente a gente só mudaria de país, iria para outro lugar. Eu voltaria para o Brasil? Provavelmente não. Eu acho que eu preferiria ir para outros lugares, porque eu acho que mais financeiramente, né? Eu acho que é mais fácil, na minha área, fazer dinheiro em outros países. E na carpintaria, você pode muito bem ir para Nova Zelândia, para o Japão, para a Austrália. Canadá já não está mais na minha lista, né, de países que eu iria. Eu acho que eu não voltaria para os Estados Unidos. Eu acho que, não por não gostar, mas por eu já ter vivido lá, eu prefiro algo novo. Então, no momento, 3 opções seriam essas de país que eu iria morar, né? Em caso disso aí. Então, a gente poderia simplesmente sair pacificamente e ir para outro país, né? E tem que ver como ficaria a situação com os pais delas. E agora eu vou falar em caso de guerra. Primeiramente, que você tem que entender que é o seguinte: em caso de ter uma guerra, teria que ser... É um bagulho muito... Só se você parar para pensar, é muito absurdo, cara. Porque seria muito... Como que eu posso dizer? Muita aglomeração de navios de guerra, de barcos, de pessoas, de equipamento na costa da China. Ou seja, a gente teria um antecedente. A gente saberia mais ou menos qual seria a hora que a China ia atacar. Aí você fala, mas a China fica cercando Taiwan toda hora. Galera, esse negócio de ficar cercando, que nem falam nas notícias, isso não é nada. Não é nada. Porque isso não chegaria nem perto de ser o suficiente de querer tomar Taiwan. Não tem nem possibilidade com esse pingo de coisa que eles têm para cercar aqui, né? Não tem como. Então, se fosse nesse caso aí, para eles fazerem isso, a gente, ó, uma barulheira, espero que não esteja pegando aí. Nesse caso, a gente teria mais ou menos uma ideia de quando seria o ataque e teria tempo para sair. E assim, eu acredito que se for, vai ser mais ou menos assim. Seria muito mais fácil de sair para outro país. Mas em caso desse desespero, teria alguns problemas. Por exemplo, nesse caso, todo mundo iria querer sair de uma vez.
Então, imagina, eu não sei se vocês sabem, mas se todo mundo tenta tirar dinheiro do banco ao mesmo tempo, não tem dinheiro, né? Não existe todo aquele dinheiro que você acha que tem. Então, é por isso que eu não acho que vai ter guerra, né? Mas eu sou um cara que eu prefiro me precaver. Então, eu sempre mantenho uma quantia em cash, não em dinheiro taiwanês, em dólar americano, que é justamente para emergência. Isso é desde que eu cheguei aqui até o dia que eu fui embora. Sempre vai ser assim para mim. Eu não confio em deixar meu dinheiro no banco, porque você tem que ter uma emergência, e essa emergência, se caso acontecer isso, todo mundo vai querer sacar o dinheiro e eu não vou conseguir e eu vou me fuder, né? Mas eu acho que, no geral, a gente... É um papo muito complicado, até quando eu paro para analisar, entendeu? Porque eu não acho que eles vão simplesmente chegar e atacar na hora. Eles vão tentar convencer, e pode ser algo muito rápido, mas como eu disse, não adianta só eles querer chegar da China lá e começar a atacar. Porque aí poderia outros países vir ajudar aqui, né? Então eles não teriam recolhido as pessoas. Então eu acho que o principal vai ser ter muita coisa ao redor da costa da China, esperando quando começa a atacar eles virem querer invadir, né? Então nesse meio tempo acho que daria para sair. Mas é extremamente complicado pensar nisso, porque eu particularmente acho que eventualmente não vai dar em nada. Eu acho que se acontecer de unificar, eu acho até que não vai dar em nada por muito tempo ainda, mas se chegar a acontecer, vai ser por causa disso, vai ser dessa maneira, comprando políticos, né? Eu até lá, por enquanto, pelo menos, não penso em voltar para o Brasil em caso disso acontecer. Preferiria ir para outro país. Eu acho que talvez até seria um pouco mais fácil de pedir asilo também, né? E aí você fala, mas se começar a tirar míssil na sua casa, pode acontecer, galera, pode acontecer, entendeu? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: pode acontecer muitas coisas, né? Por exemplo, pode acontecer de alguém no Brasil morrer assassinado, morrer atropelado. Pode ser que eu, antes disso tudo, espero que não, né? Essa é uma hipótese. Mas tem tantos outros meios para acontecer alguma desgraça na nossa vida, que eu acho que eventualmente uma guerra pode ser uma das últimas, entendeu? Aí você fala, não, mas lá na Ucrânia lá, os caras ficou nesse negocinho, nesse moitinho aí, e acabou sendo atacado. Não, na Ucrânia, galera, eles já foram atacados desde 2014. É uma situação totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente. A Rússia já tinha tomado o território deles em 2014 e eles estão em guerra até hoje. Ou seja, se atacar pela terra já é difícil, agora imagine invadir uma ilha que você não tem como simplesmente ir nadando, entendeu? Fica mais de 100 quilômetros da China, Taiwan. Então é algo que você precisa ter barcos, muitos barcos, né? E você sabe que hoje em dia, com a guerra na Ucrânia, a gente viu a potência dos drones. Então imagina, tem drone destruindo navio de guerra, galera. Então não é tão fácil quanto parece. Aí você fala, a China é muito poderosa, se ela quisesse pegar, teria pegado. Não acho que é tão fácil assim quanto todo mundo pensa, né? Porque se fosse, eles já teriam pego. E a China não quer Taiwan só pela terra, né? Ele quer também os microchips que só Taiwan produz. Eu não sei se vocês sabem, mas praticamente 90% dos microchips feitos no mundo é de empresa taiwanesa. Então, qualquer eletrônico que você tem na sua casa, qualquer eletrônico, tem um chip taiwanês aí. E se por acaso essa fábrica parar, o mundo para, porque não vai ter como repor nada de eletrônico sem isso. Aí você fala, não, mas a China faz isso também. Não faz. Só Taiwan nesse momento faz esses nanochips, né? Eu acho que é de 3 milímetros, se não me engano. Então, galera, muitas hipóteses, é algo tão complexo que é até difícil de explicar, entendeu? Então, pra gente, não adianta a gente ficar só travado, vai atacar, vai atacar, vai atacar. Se eu tivesse essa mentalidade, eu não teria vindo pra cá, não teria vivido o que eu vivi aqui, não teria tido a experiência que eu tive. É óbvio que a gente tem que estar precavido para tudo na vida. Mas não adianta você, por exemplo, estar no Brasil, que eu acho que é muito mais perigoso do que aqui, e se preocupar com guerra em Taiwan, quando o seu dia a dia em si já é quase uma guerra, entendeu? Você sai de casa, você nem sabe se você vai voltar, se seu telefone vai ser roubado, entendeu? Então, essas coisas a gente tem que parar para analisar. É porque a gente vê uma guerra como algo muito grande, mas se a gente parar para analisar o nosso nosso redor, né, a gente já vê que a situação em si é complicada na maior parte do mundo. Tipo, o Brasil, eu acho que é bem perigoso até, então você tem que ter um pouco mais de cuidado.
Aqui, enquanto não tem nada disso, é extremamente, extremamente seguro, tirando o trânsito, como eu sempre digo, né? Então, galera, em caso de acontecer alguma coisa, a gente está na mão de Deus. Resumindo, é isso. Tipo, a gente tem o plano que a gente faz para caso acontecer, tentar sair, ter um dinheiro para acontecer alguma coisa, mas nem tudo dá para ser planejado, né? Então a gente não sabe. Eu não, no momento, não tenho medo de guerra, escalar para uma guerra, né? Não fico pensando mais nisso. Eu acho que quem está fora de Taiwan se preocupa muito mais do que quem está aqui, entendeu? Então é algo que a gente tem que simplesmente deixar acontecer, até porque a China mesmo sabe que uma eventual guerra tem consequências catastróficas não só para Taiwan quanto para a própria China, né? A China está tentando competir com os Estados Unidos pela hegemonia do mundo. Então eles querem ser a maior potência do mundo. Porém, se você perde poder, o inimigo ganha, que no caso o inimigo da China seria os Estados Unidos. Então no momento que a China tem um desgaste muito grande com Taiwan, ela acaba se enfraquecendo. E se outros países vierem ajudar Taiwan, piora muito a situação da China. Então ela perde o seu objetivo principal por um momento de ganância. Então ela provavelmente... Caramba, viu o mosquito passando? Então até a China considera isso quando é um momento certo, quais as consequências, né? Porque a gente sabe que está tendo taxa com os Estados Unidos, está tendo guerra comercial. Então se eles atacar vai ser taxado ainda mais, não só pelos Estados Unidos, também por outros países. Então eles vão perder muito poder, né, no mundo. Então é algo que a gente é só meros mortais, né? A gente não vai mudar nada. A gente não adianta se preocupar com o que está acontecendo no mundo, com guerra. A gente vê, tá tendo guerra agora toda hora. Tá tendo guerra com Israel. Lá na Tailândia, que eu achei que era um país super pacífico. Até estava planejando ir visitar, mas tá tendo guerra agora também. Então, meu amigo, é algo que a gente tem que se pôr no nosso lugar primeiramente, entender que a gente não é ninguém. E o que tiver que ser será, né? Tá tudo nos planos de Deus, né? Então a gente simplesmente vai seguindo a vida até o momento que acontecer alguma coisa. Então, o vídeo de hoje é um tópico que eu não queria falar. Ó, caramba, tá mó barulho, eu espero que não esteja pegando. O vídeo ficou longo, eu espero que eu não tenha falado, espero que você tenha entendido o meu ponto. Entendeu? Que às vezes o medo te impede de viver coisas que você gostaria e não vive por causa do medo, que é justamente a minha vida aqui em Taiwan, né? Estou vivendo o melhor país que eu morei até agora, só foram dois, Taiwan. Então eu gosto bastante daqui, gosto da minha vida aqui, espero que nada mude, né? Mas eu também não vou ficar pensando em sair, correr, porque, ai meu Deus, vão atacar amanhã, a gente não sabe. Então pode acontecer, como não pode acontecer. Como dizia lá a música, né? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então não adianta a gente ficar preocupado com essas coisas aí. E a gente vai dando o nosso melhor a cada dia, né? Eu sei que a gente tem que estar precavido para alguma emergência. E no mais, é só viver e esperar ver o que vai dar. Então, o resumo do vídeo é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de um brasileiro morando aqui em Taiwan sobre essa parte da guerra, né? Espero que eu tenha esclarecido a boa parte do que eu queria falar para vocês. Como eu disse, é um tópico muito complicado. Eu não sou especialista de nada. Eu sou só uma pessoa que mora aqui, entendeu? Então, no mais, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o áudio esteja bom. Comprei o microfone, eu acho que ficou legal. E eu tô no telefone, e como vocês veem, eu tô no mesmo lugar. Eu vim para testar aqui, mas eu também gosto desse lugar porque é muito perto da minha casa. E eu odeio um pouco porque é muito mosquito. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like. Se você é novo, quer saber como é a vida aqui em Taiwan, quer saber curiosidades daqui, me segue aí no canal. E aí toda semana eu vou estar postando um vídeo e a gente vai tendo esse bate-papo e eu vou esclarecendo como é a mente do taiwanês, como é a minha vida aqui, né? Então, galera, valeu, falou e até a semana que vem, né? Valeu!